convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Nossa Senhora, esteja no seu coração e no coração da sua família. Amém? Amém. E nessa noite o tema para nós é: tais são os bens que Deus prepara para aqueles que Ele o amam. Porque Deus prepara o melhor para nós, porque Ele nos ama. Você que trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abrir em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28. Porque tais são os bens que Deus prepara para nós. Ele nos chama realmente a fortalecer, a encorajar, a experimentar a presença de Deus a cada instante. Nada vem por acaso, tudo está no controle de Deus. Por isso nós precisamos de ser fiel a Deus, voltar os nossos olhos e o nosso coração sempre para o Senhor. Romanos capítulo 8, na Bíblia da Ave Maria, 1457. Amém? Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios, os que Ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Que diríamos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como nos dará também com Ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem nos condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou e que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a potestade, nem as alturas, nem o abismo, nem outra e qualquer criatura poderá nos apartar do amor de Deus, que nos testemunha em Cristo Jesus nosso Senhor. Palavras do Senhor. Então nós vimos nessa leitura de hoje que Deus prepara o melhor para nós. Tais são os bens que Deus tem preparado para nós. E quando a gente se depara com essa leitura, nós podemos ter plena certeza, plena certeza mesmo, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Como a própria leitura vai dizendo, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem uma dificuldade, nem uma doença que entra nas nossas vidas pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está acima de todas essas coisas. E nós precisamos, como os filhos de Deus, nós precisamos de assumir e de tomar posse desse lugar de filho de Deus que somos.
vai nos separar desse amor de Deus. Então é nada. Então eu tenho que ter essa certeza que todo instante Deus está comigo. E quem é que ousaria levantar e condenar os escolhidos de Deus? Quem pode acusar o escolhido de Deus? Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos voltamos para Deus, nós temos essa certeza de que não estamos sozinhos. Então pode falar, pode questionar o que quiser, mas o nosso juiz é Deus. Então ninguém ousa levantar para condenar o escolhido filho de Deus. Tem uma passagem que fala que a gente não precisa nem de ficar procurando justificação pelas coisas, porque é Deus que nos justifica. Nós não precisamos de ficar procurando a nossa defesa. Se nós estamos certos, se nós estamos caminhando na palavra de Deus, naquilo que Deus nos propõe, nós não precisamos de ficar procurando meio de nos justificar, porque é Deus que nos justifica. Que nessa noite o nosso coração se sinta alegre por saber que nós temos um Deus que nos ama, um Deus capaz de morrer na cruz por amor a nós. É muito linda essa passagem quando fala que quem poderia, depois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem ousaria se levantar contra o Filho de Deus? Quem ousaria condenar um filho, uma filha amada de Deus? E muitas das vezes a gente fica preocupado, questionando alguma coisa. Não faz isso não vamos viver assim. Vamos viver o hoje na presença de Deus. Vamos colocar a nossa confiança hoje na presença de Deus e deixar que Deus vai nos conduzindo, que Ele esteja no comando de todas as coisas, e não ficar com as preocupações exageradas. O que será o dia de amanhã? O que vai ser daqui? O que vai ser no mês de setembro? Não, vamos viver o hoje, vamos viver agora. Saber que temos um Deus, se Ele é por mim, quem será contra mim? Quem ousa se levantar contra um filho amado de Deus? Lá no profeta Malaquias fala: quem ousa condenar a falar mal contra o ungido de Deus? Somos amados por Deus e às vezes a gente quer viver sozinhos, isolados, como se não tivesse um Deus que nos ama. Essa é a alegria do seu coração, meu irmão, e minha irmã, é a alegria do meu coração. Saber que eu tenho um Deus que me ama. O mundo pode estar virando de cabeça para baixo, mas eu estou em paz porque eu tenho um Deus que me ama. As coisas podem estar caindo, vindo como tempestade, até mesmo como um tsunami. Eu vou estar em paz porque eu tenho um Deus que me ama. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Coloque essa palavra no seu coração para o seu dia. Deus é por você. Deus toma a sua causa. Deus toma a sua situação. É preciso de deixar Ele estar no comando das coisas. Que às vezes, irmãos, a gente quer tomar conta da situação. A gente acha que a gente dá conta de alguma coisa. A gente tira da mão de Deus e queremos viver o sofrimento. Nós não podemos nada, nós não damos conta de nada, nós não podemos fazer nada. Quem faz tudo é Deus. Nós às vezes só vamos conferindo aquilo que Ele já fez. Então Deus, Ele antes de todas as coisas, Deus preparou esse dia, essa noite para que nós estivéssemos aqui. Ele já sabia de todas as coisas. A gente só vem aqui para conferir, mas Ele já tinha preparado. Então é preciso da gente viver verdadeiramente como os filhos amados de Deus. Que às vezes a gente quer viver como os pagãos,
como quem não tivesse, quem lutasse por nós, quem nos defendesse. Que muitas das vezes a gente quer viver assim, entregue às tristezas, às violências, às coisas, às situações que vai chegando, como se nós não tivéssemos ninguém. Você tem um Deus. Eu tenho Deus. Como diz até aquela canção do Frei da irmã Maria Joana, eu tenho um Deus que não cansa de me levantar. Eu tenho um Deus que não cansa de me ajudar. Eu tenho um Deus que não cansa nunca de mim, que está sempre atento às minhas necessidades. Você tem um Deus que te ama, que não cansa de olhar para você e dizer para você: levanta, minha filha, dessa situação, sai desse abatimento, desse espírito de tristeza, de abandono, levanta a sua cabeça, vai para frente. Eu estou contigo, você não está sozinho. Como o tema dessa semana do grupo de oração, tais são os bens que Deus prepara para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas grandes para nós, e às vezes, em vez de nós querer viver como uma águia, voando lá no alto, nós estamos querendo viver como cobra, rastejando. Deus tem preparado para mim e para você o céu. Então, é preciso que a gente comece a viver como os filhos dignos desse lugar que Deus preparou para nós. Esse final de semana eu estava na cidade, nós estávamos pregando o retiro, e eu falava para o pessoal de lá que a gente precisa de parar de ser figurante, porque às vezes a gente quer viver só como um figurante e não queremos viver como protagonista do Evangelho na obra de Deus. A gente quer ficar ali quietinho, paradinho. Deus espera de mim, Deus espera de você que você saia daqui hoje como protagonista. Deixa de ser figurante no Evangelho. Toma posse daquilo que Deus tem preparado para você. E Deus tem preparado para você o céu. Deus tem preparado para você o melhor. Então, que eu e você nessa noite, que nós tomamos posse dessa verdade, que é a palavra de Deus. Que se Deus é por mim, Deus é por você, não podemos mais desanimar diante das tribulações que chegam. Porque chega. Chega tribulação, chega tempestade, chega tanta coisa na nossa vida, na nossa casa. Mas cada uma que chega eu vou entregando para o Senhor. É assim que você precisa de começar a fazer. Chegou hoje? Então toma, Jesus, eu estou entregando para o Senhor. Eu não quero não. Pareceu outra hoje? Aqui, Jesus, pareceu mais outra situação. Estou entregando para o Senhor, porque é o Senhor que está no comando de todas as coisas. E aí eu quero viver a cada dia a alegria de filho de Deus. Coloca a sua mão em direção ao seu coração. E você vai dizer: isso é para você nesse momento. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é pela minha família, quem ousaria levantar contra a minha família? Se Deus é pelos meus filhos, quem ousaria levantar contra os meus filhos? Se Deus é pela minha saúde, que nenhum mal chegue até a mim. Mas se chegar, eu sei que eu não estou sozinho, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus me ama. Deus é apaixonado por mim. Eu sou filha amada de Deus. Deus me ama. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vivendo essa certeza de que Deus é por nós, você vai chegar longe, irmão. Você chega longe, com a cabeça erguida, com fé e a certeza de que não está sozinho. Como a própria palavra vai dizendo, nem a tristeza, nem a morte, nem a angústia, nem uma doença, nem um vício que chega lá na sua casa pode
te separar do amor de Deus. Que se chegar a qualquer uma dessa situação, porque nenhum de nós estamos escapos, se chegar, não vai nos derrubar, porque nós vamos permanecer de pé, porque nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus. Coloque a sua mão em direção ao seu coração e vai ouvindo essa canção nesse momento e vai pedindo a graça a Deus que Ele venha em seu auxílio, em seu socorro nesta noite, que você vai vencer todas essas dificuldades, você vai vencer essa tempestade, esse mal que tem entrado na sua casa, essa decepção que chegou ao seu coração. Você vai vencer, minha irmã. Você não está sozinho. Deus vê. Deus tem visto tudo, porque nada é oculto aos olhos de Deus. E é Deus que vem para transformar o seu coração, para tirar do seu coração toda essa dor, essa ferida que ficou no seu coração pela decepção, pela perda daquela pessoa tão amada. Quem pode nos separar do amor de Deus? Tudo isso concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso nós te pedimos nesta noite, Senhor, fortalece o nosso coração e os nossos joelhos vacilantes, que às vezes nós vacilamos na fé, Senhor, mas que nessa noite o Senhor nos renova e transforma a nossa vida, Senhor. Yes.
sabe da minha dor. Verdade. Mas Deus sabe da sua dor e do seu sofrimento. E é Ele que veio o seu sofrimento nesta noite e vem colocar como um bálsamo nesse seu coração. Nesta ferida que abriu no seu coração, o Senhor quer tocar em você nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Toca agora, Espírito Santo. Cura as feridas da nossa alma, Senhor. Cura, Jesus, liberta todo sentimento de tristeza e de abandono, Senhor. Porque se o Senhor é por nós, quem ousaria se levantar contra nós? Nenhum espírito de tristeza, nem de depressão pode vencer o que nós temos em Deus. Nenhuma angústia é maior do que o amor de Deus. Nenhuma tribulação é maior do que o amor de Deus. Nós temos um Deus. Bendito seja Deus pela vida de cada um de nós, por tudo que Ele tem feito e continuar fazendo na nossa vida. Como eu comecei dizendo do tema, tais são os bens que Deus prepara para aqueles que o amam. Eu quero dizer para você, tais são os bens que Deus está preparando para você. Então fica atento àquilo que Deus está preparando para você. E o que Deus prepara para você, Ele prepara para mim, é coisa grande, porque Ele prometeu para nós, foi o céu. Então nós precisamos de viver como filhos muito amados de Deus, dignos do céu que Deus tem preparado para nós. Como diz aquela canção, você vai vencer, você vai chegar lá. É só uma questão de tempo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ergue seus braços, comece a louvar a Deus. Agradeça a Ele pela sua vida, por tudo que você viveu no dia de hoje. Quantas pessoas desejaram ver chegar aonde você chegou. E se você está aqui hoje, é graça de Deus. Por isso quero dizer, Senhor, bendito seja teu santo nome. Glorificado seja teu santo nome, Jesus. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um desses meus irmãos e as minhas irmãs, por tudo que o Senhor realizou nessa noite na nossa vida, Senhor. Que nós possamos sair daqui com os nossos corações agradecidos por tanta graça e tanta bênção que o Senhor derrama cada dia sobre nós. E hoje o Senhor nos reuniu aqui para sermos agraciados da tua presença e do seu amor.